Bem, com muito prazer receber no meu canal o deputado Elias Vaz. Já esteve conosco uma vez, o deputado sempre está muito, eu acompanho a política, bem, diariamente a política brasileira, sempre muito preocupado na questão da transparência das ações do Estado. E nós temos um problema no Brasil sempre de ocultar, acho que um dos grandes avanços da Constituição de 88 é o artigo 37, a cabeça do artigo, que cobra a questão da transparência, da impessoalidade e assim por diante no exercício da função pública. Deputado, a questão que envolve o ministro da Economia, Paulo Guedes. O senhor está tendo uma atuação importantíssima no sentido de esclarecimento. Então, para quem nos acompanha aqui no canal, o deputado, ou melhor dizendo, o ministro tinha uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, nós não sabíamos, eu não sei se o senhor sabia, mas eu não sabia, ninguém sabia, e o Pandora Papers revelou, é só offshore. A partir dali, como é que é possível contar essa história, deputado? E obrigado por Bom, ter aceito o meu convite. primeiro é uma satisfação, Marco Antônio Villa, estar aqui contigo, fazendo essa conversa. E, assim, é lamentável, né, esse fato, porque não é o que a gente gostaria que acontecesse com o nosso país, né, ter à frente eu diria, o principal ministério do governo federal, um ministro que tem esse tipo de comportamento. Porque, primeiro, essa questão de ter um offshore, por exemplo, num paraíso fiscal, a gente pode deduzir que tem três motivos, né? Ou ele quer esconder o patrimônio, ou ele quer, na verdade, não pagar impostos, ou ele não confia na política econômica do governo, né? A qual ele é, inclusive, quem está à frente dessa política econômica, né? Então, prefere retirar o dinheiro do país para levar para paraíso fiscal. Então, ou as três coisas juntas, né? Então, é muito assim, é lamentável essa situação. Bom, então nós fizemos eu entrei com requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu sou membro dessa comissão, é, colocando aí a convocação do ministro, né, Paulo Guedes, e isso aconteceu. Ele não compareceu, né, na semana passada, e não compareceu. Eu já fiz uma representação no Ministério Federal já pela sua não vinda à comissão, porque é uma previsão constitucional, portanto, ele não tem o direito de vir ou não vir. Se ele é ministro e pretende continuar como ministro, ele tem que obedecer essa prerrogativa, né, do parlamento brasileiro, que é o de fiscalizar e é o de convocar ministros quando assim o achar importante, e isso que foi feito, e ele não veio, e mandou uma justificativa para a comissão, né? E eu gosto de analisar, eu não deixo, eu poderia muito bem falar, não quero a justificativa, mas fui analisar a justificativa para ver se tinha alguma informação que talvez a gente tivesse algum equívoco. E o que nós constatamos foi exatamente ao contrário, né? Acho que piorou muito a situação. Por quê? Porque ele mostrou claramente, né, que ele realmente tem a offshore, que ele, inclusive, quando assumiu o ministério, ele tem que responder um questionário, responder como se fosse uma declaração à Comissão de Ética do Governo Federal, ele dizendo que ele reconhece que tem essa offshore, só que nessa mesmo questionamento há uma pergunta muito clara, Vila, que diz o seguinte: você tem algum parente, né, que é sócio ou diretor ou administrador de alguma empresa que tenha conflito, possa ter conflito de interesse com o ministério que você vai assumir? Ele diz não, né? Ele categoricamente lá informa, né? Então, assim, ele não só não cita que porque ele fala que tem a offshore e se afastou da offshore, mas ele não fala, né, e mente claramente, né? Ele mente dizendo que ele não teria nenhuma pessoa, nenhum parente em alguma empresa desse tipo. Então, a filha dele continua como sócia, né, ou como diretora, né, e é preciso dizer que no documento que ele mandou para a comissão tinham dois diretores só, era ele e a filha. Então, ele deixa como se deixasse a empresa nas mãos da filha. E acha que isso não tem nenhum problema, que isso não tem conflito de interesse, quer dizer, é um absurdo isso. Então, é muito grave, por isso que nós entendemos que é preciso que, inclusive, o Ministério Público aprofunde as investigações, porque nós precisaríamos saber aí, e aí eu faço até um desafio ao ministro Paulo Guedes, que ele, na verdade, estabeleça aí um processo de transparência
e traga à sociedade toda a movimentação dessa offshore, né? O extrato, né, de atividade dela, para que a gente possa verificar como foi, né, o seu desempenho, o desenrolar desse processo, até para a gente verificar se teve ou não favorecimento. Então, o simples fato do ministro Paulo Guedes estar escondendo o estudo, ter omitido que a filha dele continuou como diretora, e é preciso a gente até se localizar no tempo, ele já falou desse assunto várias vezes, ele apenas diz, me afastei da empresa, mas nunca disse que a filha dele continuou como diretora. Então, isso é muito grave, é muito sério isso, nós precisamos ir a fundo para verificar se o ministro não teve favorecimento, né, pelo cargo que exerce, porque é sabido e notório que ele tem informações privilegiadas, né, e é óbvio que, diante dessas informações, um tipo de investimento aí na ação, em ações numa empresa A, B ou C, isso claramente ele pode ser beneficiado com essas informações. Então, é muito sério, é muito grave, isso mostra que, inclusive, o Paulo Guedes não tem condições morais nenhuma, já não tinha condições, na minha opinião, profissionais, porque está levando o país para o abismo, né? Mas agora, do ponto de vista da ética também, acho que a gente precisa também levantar esse questionamento sobre a importância de que o ministro Paulo Guedes saia do Ministério da Economia. Deixa eu lhe perguntar, deputado, por favor, e a esposa do ministro faz parte da empresa também? Exatamente, ele declara isso também, né, que a esposa, isso ele mesmo diz, que a esposa também é sócia. E também é um fato que ele omite para quando ele vai assumir o ministério. Ele não fala isso. Ele não diz que a esposa é sócia, não diz que a filha é sócia, inclusive diretora da empresa. Então, agora eles soltaram aí uma nota dizendo que a filha estaria ali, continuando como diretora, meramente para desenrolar questões burocráticas, né? Quer dizer, aí a gente tem que ter muita ingenuidade para acreditar nesse tipo de situação. Ou mesmo, Vila, assim, a gente acreditar que jamais o ministro Paulo Guedes falava alguma coisa com a filha, né, sobre o mercado. Aí não dá para acreditar nisso, né? Então é muito grave essa situação e, sinceramente, esse governo é porque não tem um mínimo de compromisso com o que é ético, com o que é sério, porque se tivesse um mínimo de compromisso, o Paulo Guedes desde a época que saiu essa história dele ter conta em paraíso fiscal, já era motivo suficiente para ele ter sido exonerado do cargo. Infelizmente, o governo Bolsonaro não tem compromisso com a população, com a sociedade, e esse tipo de situação, eles simplesmente estão fazendo de conta que esse problema não existe. E a cada dia que passa, a situação vai ficando mais grave. Deputado Justo, quando saiu o Pandora Papers e veio essa revelação, né, que era muito grave, o ministro não respondeu imediatamente. Depois, em inglês, ele respondeu 2 vezes em entrevistas dadas aí para emissoras estrangeiras. E foi convocado pela Câmara, né? Foi convidado a esclarecer esses fatos. E foi postergando por uma série de razões. O senhor relatou até a última delas. E eu queria perguntar ao senhor, entre essas justificativas que ele apresentou do não comparecimento, já há uma data marcada, então? Porque ele diz, antes era uma reunião nos Estados Unidos, não sei se era do FMI, lá atrás. Depois, creio que são as viagens internacionais do presidente, que ele está acompanhando o presidente da República. Quando é que ele vai depor, quando é que publicamente ele vai comparecer à Câmara para que os deputados, entre outros o senhor, possam inquiri-lo? Bom, primeiro assim, que o ministro Paulo Guedes, num ato de desrespeito não só ao Congresso Nacional, mas também desrespeito à população brasileira, que tem o direito de saber o que está acontecendo de fato, tem arrumado desculpas totalmente inconsistentes, né, justificativas inconsistentes para justificar a sua ausência. Né? Muito sério isso. Uma delas, inclusive, ele disse, olha, porque está tendo aí a votação da PEC das precatórias, mas não sei o que. Quer dizer, são argumentos absurdos, né? O ministro Paulo Guedes realmente tem uma dificuldade em respeitar essa casa. Agora, primeiro, essa casa tem que se dar o respeito. Aqui não é um problema de ser base ou ser oposição, é um problema de uma prerrogativa constitucional que o ministro Paulo Guedes está jogando na lata de lixo. Né? Então, de uma obrigação constitucional que ele tem, de uma prerrogativa desse parlamento. Quer dizer, eu diria, não só prerrogativa, uma obrigação também do parlamento em se tendo uma situação como essa, uma suspeita de uma má utilização de um cargo tão importante como o Ministério da Economia, o parlamento tem que, na verdade, investigar esse fato.
Então, a convocação foi feita, o ministro não veio, era para vir a semana passada, não veio, era para vir hoje, não veio, e assim vai ficando uma situação que o parlamento tem que tomar uma atitude, né? Não dá para, na verdade, permitir esse tipo de comportamento do ministro Paulo Guedes, que, na minha opinião, tem um objetivo muito claro. Acho que ele pensa que a população vai esquecer desse fato. Não vai. Nós não vamos esquecer desse fato, nós vamos a fundo, porque nós estamos convictos que tem alguma coisa errada nisso, né? A demonstração, os fatos estão, a cada vez que a gente vai tendo acesso aos fatos, vai ficando mais evidente isso. Eu vou dar um fato para você, por exemplo, Vila, que eu ainda não comentei, mas interessante. No documento, ele fala assim que ele passou a gestão para o Banco Itaú, né? Que o Banco Itaú que fez a gestão. Ontem, os advogados, para justificar, inclusive, numa nota que eles soltam, eles dizem assim que a filha não estava fazendo a gestão, quem estava fazendo é uma empresa que era uma empresa estrangeira. Então, quer dizer, uma hora fala uma coisa, outra fala outra. Eu estou dizendo assim, isso em uma semana, praticamente, no prazo de uma semana, eles entrando em contradições. Quer dizer, quem é que está fazendo? Quer dizer, pode ser que aconteceu um fato de um determinado período ter uma gestão do Banco Itaú, pode ter sido, mas e ao longo dos anos? Quem foi que fiscalizou isso? Quer dizer, quem garante que não era a própria filha dele que estava fazendo essa gestão? Então, essas questões, essas lacunas estão claras aí. E o ministro Paulo Guedes está, na verdade, evitando vir à Câmara Federal para prestar esclarecimento, que já foi convocado 3 vezes, ele foi convocado em 2 comissões e no plenário, né? Porque, na verdade, ele está com medo. Essa que é a verdade. Quem não deve, não teme. Quer dizer, ele teme porque deve. Isso, para mim, também o comportamento dele é significativo, né? É o comportamento que induz a gente a pensar que realmente ele está com muito receio de esclarecer esses fatos, né? Tanto é que ele já podia, desde o início, ter falado: olha, minha filha continua, não fala isso. Vai sempre colocando as coisas pelas metades e a gente vai descobrindo esses fatos. Então, particularmente assim, eu sou daqueles que defendo que a Câmara tem que ser dura com esse tipo de comportamento, sob pena da gente falar, então, para que serve o parlamento? Porque isso está lá na Constituição, que a gente tem que fiscalizar os atos do Executivo. Está lá na Constituição. A gente tem que convocar, né, ministros quando acontece esse tipo de fato. Convoca e ele não vem e fica por isso mesmo, aí é a desmoralização completa do parlamento. Nós não podemos admitir isso. Quer dizer, tanto o presidente Arthur Lira, né, que a gente sabe que tem um alinhamento muito forte com o governo, mas tudo tem limite, né? E as prerrogativas, né, a imagem do parlamento, né, perante a sociedade, ela precisa ser levada em conta. Então, eu espero que essa casa seja dura com o ministro, até porque ele tem a obrigação constitucional de prestar esclarecimentos não só para os parlamentares, mas principalmente para a sociedade brasileira. Deputado, nesse caso, ele se comprometeu, só para ficar claro a quem nos acompanha, deputado, ele há uma data, uma nova data que ele marcou para comparecer ou não? Ou Olha, se a data, ele a enviou? data que eu fiquei sabendo seria dia 23, né? Me falaram que seria 23, mas eu não tenho ainda essa confirmação, Que porque eu falei hoje na comissão e o pessoal disseram que não tinha confirmado com eles ainda. Eles estão trabalhando essa data, porque a data tem que ser marcada com pelo menos as 2 comissões. Eu não sei porque tem que ser, é um negócio assim que tem que ser trabalhado entre o presidente das 2 comissões, porque foi convocado em 2 comissões. Isso aí a gente concorda, que o assunto é o mesmo, não tem sentido ele vir uma vez numa comissão, depois vir outra vez em outra comissão para tratar do mesmo assunto. Aqui a gente usa o bom senso. Agora, o que não dá para ele ouvir. Então, parece que a data, aquele indicativo aí, seria dia 23. caso ele resolva postergar, o que o deputado ou a Câmara dos Deputados pode fazer nesse caso? Olha, na verdade, estabelecer já o fato, para mim, isso já aconteceu, inclusive, né? Que ele, ao não ter, deixar de vir sem uma justificativa plausível, na verdade, crime, né, de responsabilidade. Então, promover o enquadramento, a própria poder, promover o enquadramento junto ao Ministério Público, a queixa de ele ter cometido aí crime de responsabilidade e pagar por isso. Essa é a minha visão, né? Acho que até em nome da defesa da Constituição, em nome da defesa das prerrogativas do Parlamento brasileiro. Perfeito. Uma última questão, deputado. Isso que o deputado falou, um dos pontos que o deputado destacou, essa questão de fazer uma espécie de histórico, né?
da offshore, né? O que ela movimentou nesse período, desde 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu o Ministério da Economia, né? Ele apresentasse o que nós falamos numa linguagem, numa conta corrente, apresentasse o extrato das movimentações que foram feitas. Porque há uma suspeita, que essa, por exemplo, desvalorização da moeda nacional, do qual o ministro é o principal responsável, pode ter tido favorecimento por parte da offshore, ela pode ter obtido lucros nesse processo de desvalorização do real. E aí, como o deputado lembrou anteriormente, há um claro conflito de interesse, entre outros problemas numa ação desse tipo, né, deputado? Exatamente, esse é o problema, porque dependendo das ações do governo, nós temos reflexo na economia. Vamos pegar um outro exemplo aqui também. O comportamento do governo com a Petrobras, se ele, por exemplo, nós vamos ter um resultado das ações. Ora, se alguém que sabe qual que vai ser o comportamento do governo, você pode correr lá ou vender ações ou comprar as ações. Se você acha que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui concreto, o governo jogou uma política muito de favorecimento a quem investe na Petrobras, né? Então, se você sabia disso, você vai lá e compra essas ações, você é favorecido com essa situação, porque você sabia que o governo ia fazer isso. Então, ao contrário, né, já teve governos que utilizou, inclusive, uma política com relação à questão do combustível para segurar a inflação. Então, aí já as ações da Petrobras ela já teve um outro impacto. Então, quem tem essas informações, e só para ficar nesse exemplo, evidentemente que tem uma situação privilegiada para fazer as aplicações financeiras. Então, por isso que a gente questiona muito, né? Uma pessoa que é ministro, né? E ela ter, né, na verdade, uma empresa de investimento, né, num paraíso fiscal e que sua filha é que está tocando essa empresa. Então, isso é muito grave, né? As pessoas têm que entender que ficou aí uma suspeição muito séria, né, de que o ministro, porque é muito difícil também a gente imaginar que o ministro não conversa com a sua filha, não dá para a gente dizer que isso imaginar que isso não aconteça, e que essas informações possam ter efetivamente privilegiado o desempenho dessa offshore. Então, isso tem que vir a público. Nós queremos saber quais foram as movimentações, né, e que tipo de movimentação que aconteceu e qual foi o impacto dessas movimentações. Isso é um direito que o povo tem, porque sequer ele poderia ter essa empresa. Se tem, é necessário que seja investigado a fundo, por isso que eu estou acionando o Ministério Público Federal. Agora, na parte da tarde, eu vou fazer uma representação, porque nós precisamos promover. O certo seria o ministro Paulo Guedes ter a decência de apresentar esses dados para o povo brasileiro, para não deixar nenhuma dúvida. Já que ele não faz, e não faz porque eu acho que tem algum problema, né? Então, nós vamos solicitar ao Ministério Público Federal que pode acionar o Judiciário para fazer a quebra necessária desse sigilo para que tenha realmente a verificação se não houve nenhum tipo de favorecimento com essa situação. Legal. Eu agradeço muito o deputado Elias Vaz, mais uma vez entrevistado aqui no meu canal, esses esclarecimentos. E, deputado, vou também ficar acompanhando os desdobramentos dessa questão, porque, como o senhor disse, isso interessa ao povo brasileiro. É algo gravíssimo. Em outros tempos, o ministro teria pedido demissão. Mas, como vivemos tempos estranhos, o ministro permanece e quer jogar com o que o deputado disse, com esquecimento, vai empurrando, aí chega uma hora, já está, são paralisados os trabalhos legislativos, vem o Natal, e aí ele busca esquecer, que caia isso no esquecimento, porque deve ter alguma coisa, presume-se, de irregular, porque senão você esclarece rapidamente. Então, deputado, muito obrigado por ter aceito o meu convite, e até a próxima vez aí, que tiver um assunto candente, vou procurar outra vez o deputado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.